Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já repararam, nós vamos falar no movimento das peças e a sua respectiva pontuação. Ou seja, este vídeo é destinado a quem quer aprender a jogar xadrez e ainda não sabe. Bem, então, antes de mais, antes de aprendermos a movimentar as peças, é muito importante que a gente compreenda onde é que se vai desenrolar a ação. Portanto, os jogos passam-se num tabuleiro de 8x8, em que as colunas estão identificadas por letras e as linhas estão identificadas por números. A vantagem desta identificação é que permite-nos, a longo prazo, estudar mais facilmente os lances no xadrez, ok? Isto porque depois existe muita teoria associada aos jogos de xadrez. Em relação às peças, cada jogador tem 16 peças, sendo que na segunda linha ficam os peões e na primeira linha ficam duas torres, dois cavalos, dois bispos, uma dama e um rei. Ou seja, torres, cavalos e bispos existem aos pares, enquanto que o rei e a dama, aliás, é o nome correto, apenas existem um de cada. Isto porque tem a ver com a importância da peça, mas isto vamos ver mais à frente, ok? Portanto, recapitulando, são 16 peças, sendo que na linha da frente ficam os peões e na linha de trás fica torre, cavalo, bispo, dama, rei, lá está, bispo, cavalo e torre. Ou seja, bispos, cavalos e torres existem em duplicado. Ok. Antes de seguirmos para torres, bispos, cavalos, vamos começar pelo rei. O rei é a peça mais importante do jogo de xadrez. Isto porquê? Isto porque o rei, quando é encurralado, quando é preso, termina automaticamente o jogo. Em relação às regras, o que é importante saber? Aqui é importante saber que o rei pode movimentar-se uma casa para qualquer direção, e o rei, na verdade, não pode fazer jogadas suicidas. Ou seja, o rei não pode fazer nenhum lance que coloque em risco a sua própria vida. Então, vamos ver. Portanto, no xadrez jogam sempre primeiras brancas. É claro, eu aqui coloquei os reis e isolei as peças só para ser mais fácil de explicar. Por exemplo, este rei pode jogar para aqui. Como já tínhamos visto, o rei preto pode jogar para qualquer lado. O rei pode jogar para aqui. Este pode ir para qualquer uma destas casas. Eu posso chegar para aqui. E agora vejam. Se eu quiser avançar este rei, não posso. O próprio programa não deixa. Isto porquê? Porque se eu avançasse o rei, este rei ia conseguir capturar o rei. E no xadrez, ao contrário do que muitos principiantes pensam, o rei não pode ser capturado. O rei pode ser preso, pode ser encurralado. Ou seja, para dar checkmate, que é quando nós conseguimos encurralar o rei tem de estar a ser atacado e não pode fugir para lado nenhum. Mas isso já lá vamos, depois no fim, depois dos movimentos das peças. Portanto, recapitulando, os reis jogam para qualquer lado as casas que quiserem, a não ser que as casas coloquem em risco a sua vida. Portanto, neste caso, o que está a vermelho são casas em que estes reis não podem jogar, certo? Portanto, eu aqui poderia jogar para aqui, este poderia jogar para aqui, por exemplo, e lá está, não pode e não pode porque coloca em risco a sua vida. Portanto, os reis já estão vistos. Agora vamos às damas. Eu coloquei aqui os reis, porque assim aproveito e explico também o conceito de cheque. As damas, à semelhança dos reis, jogam em todas as direções, para todas as direções. A diferença é que o rei joga apenas uma casa, enquanto a dama não tem restrições quanto ao seu movimento. Portanto, esta dama, se eu quiser, poderá jogar para qualquer uma destas casas. Ou seja, para a frente, para trás, direita, esquerda e diagonais. Tanto posso escolher jogar uma, ou duas, ou três, ou seja, eu é que decido. Muito importante, à semelhança da dama, o rei joga em todas as direções, mas só joga uma. Tanto um como o outro capturam na direção que se movimentam. Por exemplo, se eu aqui nesta posição jogasse esta dama para aqui,
muito importante. Primeiro, eu ficaria a apontar para o rei, ou seja, eu estou a dar um cheque. É cheque porque a dama está a atacar o rei. E aqui o jogador das pretas iria ser obrigado a tomar uma decisão. Ou seja, ou ele fugia com o rei, ou ele capturava a dama. Ou seja, vocês quando estão em xeque são obrigados ou a fugir com o rei, ou a tapar o caminho, neste caso não é possível, ou capturar a peça que está a atacar. Neste caso, claro, a dama tomava a dama. Vamos aqui voltar atrás. Outra ideia, a dama vai jogar para aqui. Esta dama vai jogar para aqui. Como já tínhamos visto, as damas jogam para qualquer lado as casas que quisermos, sem restrições. Seja frente, trás, direita, esquerda e diagonais. Agora vamos ver aqui. A dama preta jogou para D1. Logo, esta dama está a apontar para o rei. Se eu quiser jogar a dama, eu não consigo. Porque o rei está a ser ameaçado. E como já tínhamos visto, quando o rei está a ser ameaçado, nós somos obrigados a capturar a peça. Neste caso, não posso, porque não está na trajetória da minha dama. Ou tapar, não consigo também tapar. Por acaso consigo. Posso tapar, esta é uma hipótese. Ou então fujo com o rei. Se fugir para aqui, nada feito. Porque a dama toma na mesma, não é? O que seria um lance ilegal. Não é legal, não é possível, porque os reis não são capturados. Ou seja, aqui poderia fugir para uma destas casas. Agora vamos ver as hipóteses. Se eu tapasse com esta dama, lá está, esta dama poderia comer. E dava cheque. Agora rei foge. E a dama vem aqui e bem, o rei foge e a partir daí depois irão existir também as regras, os truques que vão ensinar-vos também a dar checkmate. Isto eu vou colocar tudo, não se preocupem, mas será noutro vídeo, obviamente, senão o vídeo fica muito extenso. Ok, continuando. Depois nós temos os bispos. Os bispos jogam na diagonal as casas que quiserem. E à semelhança do rei e da dama, capturam na direção que se movimentam. Portanto, como já repararam, as peças brancas têm um bispo... Ui, desapareceu-me um bispo. As peças brancas têm um bispo de casa branca e um bispo de casa preta, à semelhança das peças pretas. Ok, então vamos lá. Eu aqui poderia jogar isto, por exemplo. E o meu adversário poderia jogar isto. Agora vamos ver. Este bispo joga na diagonal as casas que eu quiser. Tanto o rei como a dama ou o bispo podem jogar para a frente, para trás, não há problema nenhum. Então vamos ver. Eu aqui posso comer. Então, bispo, toma bispo. E agora, este rei, como já tínhamos visto, joga para qualquer lado, desde que seja uma casa. E o rei não pode fazer jogadas que coloquem em risco a sua vida. Mas vamos ver, este rei pode comer o bispo e não lhe acontece nada. Então este lance é um lance legal, é possível. Outra ideia, eu vou jogar o bispo para aqui. Vamos ver, este bispo joga na diagonal. Logo, eu paro sempre em cima da peça que eu capturo. Logo eu vou comer e paro em cima da peça. Portanto, os bispos são muito simples e muito importante. O bispo vale 3 pontos. Já agora, a dama vale 9 pontos. Isto significa que o bispo vale o mesmo que 3 peões e a dama vale o mesmo que 9 peões. Que já lá vamos. Continuando. Em seguida, nós temos as torres. As torres valem 5 pontos, ou seja, valem o mesmo que 5 peões e jogam para a frente, para trás, para a direita ou para a esquerda. Só para mostrar aqui a outra. Lá está. Para a frente, para trás, direita ou esquerda. Também não tem restrição no que diz respeito ao seu movimento. E, finalmente, as torres
capturam na direção que se movimentam, não é? Portanto, por exemplo, eu de brancas poderia capturar esta torre. E esta torre, na verdade, pode optar por capturar uma ou outra. Por exemplo, vou capturar esta. Agora, à semelhança do que tínhamos visto há pouco, imagina. Agora aqui são as brancas. Ai. Aqui o layout está com um pequeno problema. Só um segundo. Isto às vezes acontece. Limitações do software. Ok, já está. Agora, imagina. Aqui jogam as brancas. E as brancas optavam por jogar isto. Isto é cheque. Porque a torre joga, como nós já vimos, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Logo, esta torre está a apontar para o rei. Então, questão número 1. Posso comer esta torre? Bem, esta torre joga para aqui e para aqui, logo, não. Portanto, regra número 2. Posso tapar o caminho da torre? Por acaso, não. Então, vamos à terceira. Posso fugir com o rei? Bem, na verdade, posso. Mas não posso fugir para estas 3 casas. Isto porquê? Porque se eu fugir para esta aqui, a torre captura na mesma. Enquanto se eu fugir para uma destas casas, o rei captura. Logo, aqui o ideal é fugir. Portanto, seria cheque, mas não é checkmate porque o rei consegue fugir. Continuando, já vimos o rei, já vimos a dama, já vimos o bispo e já vimos a torre. Agora vamos ao cavalo. Os cavalos valem 3 pontos à semelhança do bispo, ou seja, valem o mesmo que 3 peões. E os cavalos normalmente são aquela peça que o pessoal tem mais alguns problemas, mais algumas dúvidas. Isto porquê? Porque o cavalo joga em L e tem de prefazer 3 casas, ou seja, este cavalo pode jogar 2 para a frente e uma para o lado, ou 2 para a frente e uma para o lado. Já viram? 1, 2, 3. 3 casas. Ou então, se eu quiser, poderei jogar 1 para a frente e 2 para o lado. Vou fazer aqui um lance. Cavalo joga, agora vamos ver. 1, 2, 3. Ou então, 1, 2, 3. Também poderei jogar 1, 2, 3. Então vamos ver. 1, 2, 3. Agora vou continuar com este cavalo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Lá vou eu. E agora vamos ver. Este cavalo joga 1, 2, 3. Muito importante. Os cavalos apenas capturam na casa onde param. Ou seja, se eu passar com um cavalo por cima, eu não posso capturar a peça. Eu tenho de finalizar o meu lance em cima da peça. Imagina, eu agora aqui, em vez de capturar, jogava isto. Então, este cavalo pode jogar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Só para mostrar tudo. Portanto, estão a ver? Pode vir para aqui. Vou colocar sem setas, que é mais fácil. Ui. Portanto, este cavalo pode jogar para aqui, 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 aqui e aqui. Ou seja, desde que ele jogue em L. Por sua vez, este cavalo pode jogar para aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Estão a ver? Ou seja, movimenta-se em L. Agora vamos ver. Se eu jogar o cavalo assim, eu não paro em cima do cavalo adversário. Como não paro em cima do cavalo adversário, não o posso capturar. Mas se eu jogar aqui, este cavalo vai conseguir parar em cima do meu e captura mesmo a minha peça. Logo, é uma chatice porque perdemos 3 pontos. Vocês pensam, mas isso da pontuação, isto é muita confusão, muita mariquice, porque é que o Luís está agora com tanta treta? Simples, porque vocês durante os vossos jogos
Se vocês souberem a pontuação das peças, vocês poderão usar isso como referência para saberem se estão melhor ou se estão pior, ok? Portanto, a utilidade é esta. Mas, vamos aos peões. Os peões são a alma de xadrez. Isto tem direitos de autor, mas bem, mas é verdade. Porque os peões, cada um vale um pontinho. E, na verdade, os peões, quando nunca foram jogados, vocês podem optar por jogar ou duas ou uma casa para a frente. Portanto, qualquer um deles pode movimentar-se ou duas ou uma para a frente quando nunca foi jogado, ok? A partir daí, só jogam uma casa para a frente e capturam na diagonal. Existem, na verdade, mais duas regras importantes acerca dos peões. Uma é que os peões não podem regressar, ou seja, não podem voltar para trás, e a outra é que, quando nós chegamos com um peão ao lado oposto do tabuleiro, nós podemos pedir uma peça nova. Por exemplo, eu aqui posso jogar, como já vimos, os peões ou duas ou uma. Então vou jogar este duas. E o meu adversário pode jogar ou uma ou duas. Então vamos jogar duas. Como tinha dito há pouco, os peões jogam para a frente e capturam na diagonal. Então, como este peão está na diagonal deste, eu posso capturar e paro em cima da peça. Muito importante, paro em cima da peça. Nas damas para a seguir, no xadrez para em cima. Muitas vezes o pessoal faz confusão porque na verdade o pessoal fica viciado por causa das damas. Agora, se eu quisesse hipoteticamente voltar para trás, não podia. Então vamos ver. As pretas jogam isto. Mais um peão, então lá vou eu. Eu capturo e paro em cima da peça. É claro, isto não são damas, eu não vou sempre para a frente. Outra pergunta muito frequente que me fazem, que os meus alunos fazem é se no xadrez é obrigado a comer. Não, no xadrez não é obrigado a comer. Vocês capturam se for bom para vocês a nível estratégico. Não capturam se não vos interessar. Portanto, e aí é que está a piada, é que vocês é que decidem qual é o rumo do vosso jogo. Não são obrigados a capturar. Agora, vamos assumir que o jogador das pretas é muito fraquinho e joga mal de xadrez. Então, vamos jogar este peão uma casa. Lá está, este peão vai continuar sempre, porque pode, né? Pelo menos, faz sentido. Peão, come e joga na diagonal. Agora, é óbvio que aqui este rei podia jogar para aqui e evitava que o peão chegasse ao outro lado. Mas só numa de demonstrar, vamos ver as pretas a fazerem aqui outro lance. Outro erro, um blunder, que a gente normalmente chama, que é, um blunder é um erro grosseiro. Então, vamos lá, aqui este peão pode chegar ao lado oposto. E quando o peão chegar ao lado oposto, eu poderei optar por pedir uma dama, um uma torre ou um bispo. Ou seja, eu posso pedir portanto, qualquer uma dessas peças, ou uma dama, ou um cavalo, ou uma torre, ou um bispo. Normalmente o pessoal pede a dama porque a dama vale mais, vale 9 pontos. E, como vocês perceberam, é uma peça que movimenta-se mais. Ou seja, a gente pede a dama, por exemplo, e substitui o peão pela dama. Ou seja, colocamos a peça na casa da promoção, na casa de onde o peão chegou. E, neste caso, vamos lá ver. Esta dama pode jogar para qualquer uma destas casas. E, espera aí, o rei está na linha. Se o rei está na linha, significa que este rei está em perigo. Se o rei está em perigo, então é boa ideia fugir com o rei. Então, neste caso, rei foge. E esta dama seria útil agora para comer os peões todos. Por exemplo, dama, cheque. Rei, foge. Dama, come. Rei, foge, outro lance qualquer. E a dama ia começar a limpar tudo. Ok? Portanto, já vimos várias peças. Portanto, nós começamos por ver o tabuleiro. Seguimos depois para a pontuação. Já agora, peões valem 1 ponto, para recapitular. O rei... Eu não disse a pontuação, mas foi deliberado, porque o rei, quando é encurralado, acaba o jogo. Logo, o rei não tem pontuação, são infinitos.
nem vale a pena fazer contas com o rei, não é? Depois temos a dama, que vale 9 pontos, temos a torre, que vale 5 pontos, temos o cavalo, que vale 3, e o bispo, que também vale 3, e tem a pontuação toda. Portanto, peões 1, 5, 3, 3, 9 e infinitos. Depois seguimos também para o cheque, tivemos a ver aqui esta posição, vimos que os bispos jogam na diagonal, as casas que quiserem, e movimentam-se na direção que jogam. Vimos as torres, e vimos que as torres jogam em linhas ou colunas, as casas que quiserem. Vimos os cavalos, e descobrimos que os cavalos jogam em L, e têm de fazer 3 casas. Também muito importante é que os cavalos só capturam na casa onde param, e além disso, os cavalos são a única peça que pode saltar. Isto porquê? Porque os cavalos jogam as tais 3 casas e, portanto, acabam por ter esse direito de saltar. Depois vimos esta, vamos ver a seguir, vimos os reis, vimos que os reis não podem fazer lances suicidas e jogam para qualquer lado uma e só uma casa. E vimos também que as damas valem 9 pontos e podem jogar para frente, trás, direita, esquerda e diagonal as casas que quiserem, e além disso também capturam na direção que se movimentam. Agora só aqui para mostrar esta posição, e estamos quase a terminar o vídeo. Aqui jogam as pretas e vocês pensam, epá, mas que raio de coisa é esta? O que é que se passa aqui? Na verdade, estes peões, como vocês estão a ver, isto começou com os peões pretos do lado de cima e os peões pretos, não, as peças pretas, não é? E as peças brancas do lado de baixo. Significa que estes peões já avançaram este caminho todo. E vocês já repararam que eu já expliquei o que é o cheque, expliquei que o rei não pode fazer lances suicidas, quando é atacado convém que fuja, ou convém que vocês consigam capturar a peça. Agora falta explicar o que é um checkmate. Um checkmate será, por exemplo, isto. Se as pretas jogarem e avançarem este peão, isto será checkmate. Porquê é que isto é checkmate? Muito simples, porque este rei não pode comer o peão, porque não pode fazer lances suicidas. E se o rei tentar comer o peão, o rei preto come a seguir. Por outro lado, se o rei tentar capturar esse peão, o rei preto come a seguir. Então, se eu tentar fugir para aqui, o rei preto também come. E, por outro lado, se eu tentar fugir para alguma destas casas, o peão preto consegue comer. Ou seja, como este rei não consegue capturar nem fugir, então, e está a ser atacado na casa onde se encontra, isto porque este peão está a apontar, então, neste caso, o jogo está perdido. Isto é um checkmate, ok? Portanto, o jogo termina quando algum jogador consegue dar checkmate. Depois há outras situações, mas isto aos poucos eu vou explicando. Portanto, só o objetivo deste vídeo é ensinar os movimentos, o checkmate, portanto um pouco de tudo. Portanto, malta, recapitulando, cada jogador tem então os 16 pontos. Como vocês já viram, existem torres, cavalos, bispos, dama, rei. As torres valem 5 pontos, cavalos 3, bispos 3, damas 9, rei infinitos. O jogo acaba quando um jogador leva checkmate. O checkmate não é a captura do rei, mas sim a altura em que o rei é encurralado, não pode fugir para lado nenhum e está a ser atacado. A única peça que pode saltar... o que é isto? Só um segundo. A única peça que pode saltar é o cavalo, e o cavalo prefaz 3 casas. Ou seja, eu poderia jogar para aqui ou para aqui. Na realidade, a única peça no jogo de xadrez que não pode voltar para trás é o peão, porque todas as peças que estão aqui na primeira linha podem voltar para trás, se o jogador assim o entender. Depois vimos que então a torre joga para a frente, trás, direita e esquerda, ou seja, linhas e colunas. Vimos que os cavalos jogam em L e têm de fazer 3 casas. Vimos que o bispo joga apenas na diagonal as casas que quiserem.
As damas jogam para qualquer direção as casas que quiserem. O rei joga para qualquer direção apenas uma casa e não pode fazer lances suicidas, muito importante. E finalmente vimos os peões e descobrimos que os peões podem jogar ou duas ou uma casa para a frente, capturam na diagonal apenas quando existem peões na diagonal, obviamente, não podem voltar para trás e quando chegam ao lado oposto do tabuleiro têm o poder de transformar-se noutra peça. A outra peça poderá ser uma dama, uma torre, um bispo ou um cavalo, ok? Bem pessoal, no próximo vídeo dos conceitos essenciais, portanto mais à base das regras, eu vou explicar alguns conceitos elementares de aberturas, vou explicar o que é o roque, tomada na passagem também, e também vou explicar o que é o rei afogado. Bem, espero que tenham gostado, malta. Para o pessoal que tem assistido aos vídeos, este foi um vídeo um pouco mais simples, um pouco mais básico, mas bem, é uma forma também de captar a atenção de um público diferente e tentar, quem sabe, ensinar alguém com esses vídeos. Nunca sabe, pode ser que surja daí um futuro grande mestre, um futuro Magnus Carlsen, e aí pessoal, não se esqueçam de mim, ok? Porque eu vou estar por cá. Bem, pessoal, só para terminar, se ainda não estão subscritos, subscrevam-se, já sabem, dão uma grande ajuda ao canal para ver se o canal cresce mais depressa, e se gostaram deste vídeo, façam um like, porque também é uma forma de ajudar. Os likes ajudam o canal no algoritmo, o famoso algoritmo da Google, e bem, vamos ver se a gente consegue enganar o algoritmo e colocar os vídeos nas primeiras posições dos motores de busca, ok? Bem pessoal, muito obrigado e ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau pessoal.